Meninos, bom dia, professor Lucas de Matemática. Estarei resolvendo os exercícios 4 e 5, tá? Que ficou faltando daquela lista da lista 2 do quarto bimestre, certo? Esses dias foi meio corrido para mim, tá? Mas eu vou estar mandando para vocês hoje, certo? Se alguém tiver alguma dúvida aí, já tira as dúvidas, né? O exercício 4 aqui é o seguinte, ó. Ele me deu um triângulo retângulo, né? Porque eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Quando eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar as relações métricas no triângulo retângulo, certo? Que são aquelas fórmulas, né? Então, ele me deu um triângulo retângulo. Quem que é a hipotenusa? É o lado que é oposto ao ângulo reto, ou seja, a hipotenusa aqui é a... Eu vou chamar aqui, ó, é esse lado aqui, ó. Esse lado horizontal aqui, né? Hipotenusa. É o lado que é oposto ao ângulo reto, certo? O lado 3 aqui, esse cateto vale 3, esse cateto vale 4. E eu tenho a altura H. Então, ele quer saber o valor de 1 sobre H. Então, como que eu vou achar esse valor de 1 sobre H? Ó, primeiro eu tenho que achar o H para mim achar o valor de 1 sobre H, né? Tem uma relação métrica aqui, eu vou aplicar relações métricas no triângulo retângulo, ó. Tem uma relação métrica que fala o seguinte, que... Pensa comigo, ó. Eu tenho um cateto, tenho outro cateto. Falta achar a hipotenusa. Então, eu vou aplicar Pitágoras primeiramente, tá? Vai ficar assim, então, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Então, vai ficar assim. Hipotenusa ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 25. Então, hipotenusa é quem? Raiz quadrada de 25. E a hipotenusa vale, raiz quadrada de 25 é 5, né? Então, essa hipotenusa aqui vale 5, ó. Certo? Então, agora eu tenho um triângulo retângulo 3, 4, 5. O famoso 3, 4, 5. Eu quero achar o H. Na verdade, o H é a altura relativa do triângulo, né? Quando a altura desce na base, ela faz um ângulo com a base de 90 graus. Então, isso é característica da altura. Então, a altura relativa de um triângulo, quando ela chega na base aqui, ó, ela chegou na base, ó, fez um ângulo de 90 graus, tá? Então, como que eu vou achar esse H aqui? Tem uma relação que fala o seguinte, ó, que a altura vezes a base é igual a esse cateto vezes esse cateto. Então, vai ficar assim, ó, H, ó, altura vezes a base, ou seja, a altura vezes a hipotenusa, né? Então, eu vou chamar aqui, para não ficar a mesma letra, eu vou chamar a hipotenusa de A aqui, ó, para não ficar a mesma coisa. Então, a altura eu chamo de H, vezes A, que é a hipotenusa, é igual a um cateto vezes o outro cateto. É igual a 3 vezes 4. Eu quero achar o H, não quero? Então, eu copio o H. O A, hipotenusa, eu tenho, vale 5. Esse cateto eu tenho e esse eu tenho. É igual a 3 vezes 4, que é 12. Então, quem que é a altura, então? 12, quem está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 5, que dá 2,4, tá? Então, a altura relativa desse triângulo retângulo vale 2,4. Mas o exercício não quer esse valor aqui. Ele perguntou, quanto que é 1 sobre H? Então, vai ficar assim, 1 sobre 2,4. Não é chato fazer conta de divisão de número inteiro por número decimal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse número decimal em fração. Vai ficar 1 dividido. 2,4 é a mesma coisa que 24 sobre 10, tá? Se eu tenho uma casa à direita da vírgula, eu vou colocar um zero, ou seja, então você copia o número 24 dividido por 10, porque se eu tenho uma casa, eu coloco um zero. 1 sobre 24 dividido por 10. Você copia a primeira fração, que é 1 sobre 1, né? E multiplica pelo inverso da segunda, vezes 10 sobre 24. O que vai dar? 1 vezes 10, 10. 1 vezes 24, 24. 10 sobre 24. Aí, se a gente olhar a alternativa, normalmente a alternativa, ela está
simplificado. Então, eu vou dividir por 2, eu vou dividir por 2. Então, 10 por 2 é 5. 24 por 2 é 12. Ou seja, normalmente as alternativas vão estar simplificadas, né? Vai estar reduzidas. Então, quanto que vale 1 sobre H? Vale 5 dividido por 12. Essa é a resposta do exercício, certo? E vamos fazer o 5. O 5 falou o seguinte: eu tenho a prefeitura, o museu e a escola. E ele fala assim, ó: o ângulo formado entre a prefeitura e o museu e a prefeitura e a escola vale 90 graus. Então, esse símbolo aqui é um símbolo de ângulo reto, vale 90 graus. Então, o que o exercício me falou? O ângulo formado entre a prefeitura e o museu e a prefeitura e a escola vale 90. Então, o P está aqui, o E está aqui, o M está aqui. P de prefeitura, E de escola, M de museu. Aí o exercício falou assim, que a distância da prefeitura para o museu é 400 metros. A distância da prefeitura para a escola é 300 metros. Ele quer saber qual que é a distância do museu até a escola. Então, eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar Pitágoras, né? Então, vai ficar assim, ó. Eu quero achar o x, na verdade. Vai ficar, então, x ao quadrado é igual 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. O que vai dar isso, então? X ao quadrado é igual. Vamos fazer continha aqui, ó. 400 vezes 400. Vamos lá, ó. 400 vezes 400. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 4 é 0. Coloco mais. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 4 é 0. Coloco outro mais. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 4 é 16. Agora é só somar. Dá 0, 0, 0, 0, 6, 1. Então, 400 vezes 400 vai dar, então, 160 mil. A vírgula está aqui. Então, dá 160 mil. E 300 vezes 300? Pensa comigo, ó. 4 vezes 4, 16. Você não tem 2 zero aqui, 2 zero aqui? Ou seja, 16 mais 4, 0, não dá 160 mil? Aqui vai ser a mesma coisa. 3 vezes 3, 9. 2 zero com 2 zero vai dar o quê? Mais 4, 0. Ou seja, dá 90 mil. Então, 300 vezes 300 dá 90 mil. X ao quadrado é igual 400 ao quadrado, que é 160 mil, mais 300 ao quadrado, que é 90 mil. X ao quadrado é igual 160 mil mais 90 mil, dá 250 mil. Quem que é o x, então? Raiz quadrada de 250 mil. Pensa comigo, ó. Para mim extrair essa raiz mais fácil, o que eu posso fazer? 250 mil não é a mesma coisa que 25 vezes 1.000? 25 vezes 1.000? Não, 25 vezes 10 mil, né? 250 mil é a mesma coisa que 25 vezes 10 mil. Por que eu usei o 25? Porque eu tenho o 25 aqui. Então, eu sei a raiz quadrada de 25, que é 5. Tem uma propriedade de raiz que fala o seguinte. Quando você tem, ó, pensa, imagina que isso aqui fosse um A e isso aqui fosse um número B. A vezes B. A propriedade fala assim, ó, quando você tem raiz quadrada de A vezes B, é a mesma coisa que raiz de A vezes raiz de B. Você pode separar em duas raízes. Então vai ficar assim, ó, raiz de 25 vezes raiz de 1.000. Ou seja, x é igual, raiz de 25 é 5. Raiz de 1.000, não, raiz de 10 mil, desculpa. Como que eu acho a raiz quadrada de 10 mil? Vai ficar assim, ó, 10 mil não é a mesma coisa que 10 à quarta? 10 ao cubo é 1.000. 1.000 vezes 10, 10 mil. Então, 10 mil é a mesma coisa que 10 à quarta. Quando eu tiro isso da raiz, o que acontece? Copio 5, você tira para fora, ó, o 10 vai ficar o expoente dividido pelo índice, 4 dividido por 2. Então, quem vai ser o x, então? 5 vezes 4 por 2 é 2. Vai ficar 5 vezes 10 ao quadrado. Primeiro, você resolve a potência, né? 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 5, 500. Ou seja, a distância da escola até o museu é de 500 metros. Certo, gente? Então, olha o tanto que a gente usa as propriedades de raiz para achar uma raiz de número grande, né? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês tenham entendido o exercício, ok?
Um abraço para vocês, até mais, tchau.